Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e duas opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Chipre, a Liga do Chipre, a disputa do título 35ª rodada, temos a equipe do Apoel contra a equipe do Pafos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pelo Chipre, a Liga do Chipre, a 35ª rodada, temos a equipe do Ares contra a equipe do Omônia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Arábia Saudita, Liga Profissional, a 31ª rodada, temos a equipe do Al Hilal contra a equipe do Al Arabi. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gol ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Itália, Série A, 36ª rodada, temos a equipe do Venezia contra a equipe da Fiorentina. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Turquia, Superliga, 35ª rodada, temos a equipe do Kayserispor contra a equipe do Antalyaspor. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Dinamarca, Superliga, 30ª rodada, temos a equipe do Veja contra a equipe do Lyngby. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Noruega, 16 avos de final, temos a equipe do Alesund contra a equipe do Bodo Glimt. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Arábia Saudita, Liga Profissional, a 31ª rodada, temos a equipe do Al Qudud contra a equipe do Al Nassr. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Países Baixos, as quartas de final, temos a equipe do Den Bosch contra a equipe do Cambuur. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, a 39ª rodada, temos a equipe do Granada contra a equipe do Eibar. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Itália, Série A, 36ª rodada, temos a equipe da Atalanta contra a equipe da Roma. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Inglaterra, Championship, as semifinais, temos a equipe do Sheffield United contra a equipe do Bristol City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 7ª rodada, temos a equipe do Botafogo de São Paulo contra a equipe do Atlético Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gol ou dupla chance.
casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. Vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a oitava rodada, temos a equipe do Santos contra a equipe do Ceará e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate devolve aposta, placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a sexta rodada, temos a equipe do Santiago Wanderers contra a equipe do União São Felipe e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Argentina, abertura oitava de final, temos a equipe do River Plate contra a equipe do Barraca Central e o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate devolve aposta, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a sétima rodada, temos a equipe do Amazonas contra a equipe do CRB e o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.